Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu quero te convidar para iniciar uma jornada incrível através do livro de John MacArthur. Um livro chamado 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns. E juntas nós vamos descobrir o que podemos aprender com essas mulheres da Bíblia, que assim como eu e assim como você, foram mulheres comuns, mas que pela obra graciosa de Deus em suas vidas se tornaram verdadeiramente extraordinárias. Hoje nós vamos começar falando sobre Eva. Eva foi a primeira mulher a ser criada. Portanto, ela é a mãe de toda a humanidade. Diferente de Adão, Eva não foi feita a partir do pó da terra, mas foi criada a partir de um pedaço do homem. Eva era um aperfeiçoamento da própria humanidade. E a sua existência constituiu então o ápice da criação. E olha que interessante, a expressão hebraica que descreve como Deus, com a costela, fez uma mulher, denota uma construção e um desenho muito cuidadoso. Ou seja, literalmente significa que Deus construiu uma mulher, formou com muito cuidado uma criatura completamente nova. É muito importante também dizer que a maneira como Eva foi criada nos mostra a igualdade essencial entre homem e mulher. O fato da mulher ter sido criada a partir do homem demonstra que eles possuíam a mesma natureza de igualdade essencial. Eva não era uma espécie diferente de criatura, mas tinha exatamente a mesma essência de Adão. Tanto é que quando Adão olha para Eva e diz: "Essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne", na verdade, ele está declarando que de tudo aquilo que foi criado, ele reconheceu na mulher alguém que fosse igual a ele. Uma verdadeira parceira, uma verdadeira companheira. Sobre isso, o escritor puritano Matthew Henry escreveu as seguintes palavras, que aliás são muito conhecidas. A mulher foi feita de uma costela retirada do lado de Adão. Não de sua cabeça para governar sobre ele e nem do seu pé para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, sobre o seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. Isso é lindo, isso é muito lindo. Porém, a história de Eva não termina após a sua criação. O que aconteceu em sua vida é uma história muito conhecida pela maioria das pessoas. Segundo a Bíblia, o primeiro casal da humanidade vivia em perfeita harmonia no Jardim do Éden. Um lugar de intensa comunhão com Deus, um lugar onde nada faltava para eles, um lugar de extrema paz. Porém, nesse mesmo lugar, aconteceu algo que mudaria o rumo da humanidade. Num determinado momento, Eva começou um diálogo com uma serpente, e essa serpente tinha a única intenção de persuadi-la a desobedecer a Deus, de pecar contra o Senhor. A Bíblia relata que a serpente se aproximou de Eva e de uma maneira muito sutil começou a questionar ali a palavra de Deus. E esse questionamento gerou em Eva dúvidas, incertezas, tudo isso sobre a ordenança do Senhor para eles ali no jardim. A intenção da serpente ali era unicamente de destruir a comunhão do ser humano com o seu Criador. Na primeira vez que a serpente se aproximou de Eva, ela começou distorcendo o significado da palavra de Deus. E ela disse assim: "Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto dessas árvores que estão aqui no jardim?" Quando, na verdade, o mandamento de Deus tinha vindo para Adão com uma afirmação positiva. E eu quero ler com você em Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz assim: "E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá." Na segunda vez que a serpente falou com Eva, ela também distorceu aquilo que Deus havia dito a respeito do fruto que era proibido. O diabo, que estava representado ali na figura da serpente, continuou a confundir Eva com a sua falsa versão sobre a ordem de Deus. Eva foi levada a entender que, a partir do momento que comessem daquele fruto,
ela e Adão não morreriam, mas seriam como Deus, pois teriam conhecimento do bem e do mal. Porém, a verdade é que comer o fruto não faria com que Eva fosse como Deus, mas comer o fruto faria com que Eva fosse parecida mais com o diabo, um ser que é incapaz de obedecer a Deus. E aí, mais uma vez, ela se deixou levar pela voz do inimigo e foi novamente enganada e persuadida a desobedecer a Deus. Eva comeu o fruto e depois ofereceu para Adão, que acabou comendo também. E de acordo com Romanos 12:5, o pecado ele entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte. Assim também, a partir deste momento, a morte veio a todos os homens. Este acontecimento gerou o que é conhecido como a doutrina do pecado original. Uma das doutrinas mais importantes e básicas da teologia cristã, que nos mostra a origem do pecado no mundo, como o pecado entrou no mundo. Agora, o que a história de Eva pode nos ensinar? O que a história dessa mulher tão comum que viveu algo extraordinário pode ensinar para mim e para você hoje? Primeira coisa, precisamos estar atentas aos sutis ataques do diabo. Se existe algo na sua vida que está te fazendo duvidar ou questionar sobre um princípio ou uma verdade bíblica, cuidado. Você pode estar caindo numa cilada maligna sem perceber. Segundo ponto que a história de Eva pode nos ensinar: nós precisamos assumir a responsabilidade de nossos atos e assim lidar com as consequências deles. Eva tentou colocar a culpa na serpente, Adão tentou colocar a culpa em Eva, mas a verdade é que nós somos as únicas responsáveis por nossas atitudes. Em Tiago 2,14, o texto nos recorda que todas as vezes que pecamos é porque nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Agora, sabe o que é extraordinário nessa história? Eva se tornou o primeiro exemplo vivo do fato de que Deus pode restaurar e redimir aqueles que caem. Eva errou? Sim, ela errou. Eva pecou e desobedeceu a Deus? Sim. Ela teve que encarar as consequências dos seus erros? Sim, com certeza. Porém, sabemos que o pecado é uma escolha do ser humano. Lembra que Tiago disse em seu texto que nós somos os únicos responsáveis pelos nossos erros? Agora, o perdão e a redenção são obras de Deus. Por mais que Eva tenha errado, ela recebeu de Deus a redenção. O Senhor a cobriu com roupas, tirou assim a sua vergonha e mais, confirmou seus planos na vida dela. O Senhor disse que de sua semente nasceria aquele que iria ferir a cabeça do diabo. Ou seja, nasceria da descendência de Eva, alguém que tiraria toda a autoridade do maligno. Hoje nós sabemos que esse alguém já nasceu. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio a este mundo, morreu numa cruz em nosso lugar para nos dar vida, vida e perdão. Da descendência de Eva nasceu o Salvador. Eu não sei se hoje você se sente como Eva. Eu não sei se hoje talvez você esteja envergonhada pelos seus erros, tentando se esconder de Deus, com medo de encarar as consequências dos seus atos. Mas eu quero que saiba de algo muito especial. Deus está à sua procura pelo jardim. Ele quer te encontrar, Ele quer te redimir e Ele quer restaurar a comunhão contigo. A história de Eva nos mostra que os nossos erros não mudam o amor de Deus por nós. E glórias ao Senhor por isso. Será que, se você parar um pouquinho, você consegue ouvir os passos de Deus indo ao seu encontro? Se você ouve, não tenha medo. Apenas se levante e vá ao encontro do seu Criador. Ele não está à sua procura para te julgar ou para te condenar pelos seus erros, mas para te oferecer perdão e redenção. Assim como a história de Eva não terminou após um erro, creia que a sua história também não termina aqui. Se levante, vá ao encontro de Deus, porque o Senhor tem algo lindo para realizar na sua vida. Que Deus te abençoe.